Pessoal, vamos lá. Hoje é sexta-feira, vou gravar um vídeo mais rápido, né, mais objetivo hoje, falando só do Bitcoin e do Ethereum, tá? Então, no último vídeo eu passei, né, algumas oportunidades em ambos os ativos, e eu vou estar atualizando para vocês e as próximas movimentações também que podemos estar vendo, tá? Então, dentro do Bitcoin é o seguinte, eu passei para vocês, né, um setup de compra na região de 103.800, tá? Então, a partir do momento que essa posição foi ativada, ela chegou a pagar aí aproximadamente 3% de lucro, né? Assim que o preço ele varreu essa liquidez interna, eu fiz uma saída parcial, né? Eu compartilhei lá na comunidade, fiz uma saída parcial, movi o stop loss para o break-even. O preço voltando na minha entrada, fechou minha posição, né? Eu já tinha garantido um pouco do lucro, tá? Assim que o mercado ele varreu essa liquidez interna, a gente tinha uma possibilidade de pegar um short nesse order block, né? O preço não chegou a mitigar esse order block, o preço somente varreu a liquidez e fez a movimentação. A partir do momento que o mercado, né, ele fez essa movimentação de baixa, quebrando, né, o nosso bloco, até mesmo o nosso fundo, que é um fundo forte no gráfico de 4 horas, tá? Por quê? Porque varreu liquidez interna e quebrou a estrutura, ou seja, é um fundo forte. No gráfico de 4 horas, esse fundo, a partir do momento que ele é quebrado aqui, ele mostra pra gente que houve, né, a formação de um choque, uma mudança de caráter no gráfico de 4 horas. E o que que essa mudança de caráter significa? Ela significa que no gráfico diário pode estar, né, iniciando a movimentação de pullback, né, do range maior, ou seja, há possibilidade sim do preço chegar, né, nesse order block, um order block de 4 horas, tá? É... Uma movimentação interessante para o preço, olhando para o gráfico diário e o gráfico semanal, até seria varrer essa liquidez externa, tá? Mas o fato, né, dessa linha vermelha, desse fundo forte no 4 horas, ser no gráfico diário liquidez interna, né, no gráfico diário é uma liquidez interna. Então pode ser que o mercado, né, o preço, ele venha e faça a mitigação desse order block, né, que seria também o fechamento dessa grande ineficiência, desse gap, né, esse FVG que foi deixado. Então é um order block que pode funcionar também para a gente estar negociando, tá? Então pode acontecer, né, do preço vir fazer essa movimentação de baixa e a gente está conseguindo aí pegar uma posição de compra dentro desse bloco que está entre 97.700 a 95.700, tá? Se esse bloco quebrar, aí o preço vai vir varrer essa liquidez, tá? Aí após essa varredura de liquidez, a gente pegaria uma posição de compra, tá? Mas aí seria algo mais extremo, então não vou focar muito nisso por enquanto, tá? Por enquanto eu vou focar nesse range atual. Dentro, né, dessa quebra, desse choque, o que que nós podemos ter aqui, tá? É, o mercado ele varreu essa liquidez e quebrou a estrutura. Eu poderia estar negociando nessa zona aqui, nessa zona de oferta que foi deixada. Porém, o mercado fez uma recuperação em V, uma recuperação muito forte, né? Inclusive deixou para a gente aqui um BPR. Então, o que é que poderia acontecer dentro desse contexto, tá? A gente poderia olhar para uma posição de short ainda neste order block, tá? Deixando o stop loss próximo a 110 mil ou até mesmo 111, tá? Seria um stop loss maior, ou então poderia deixar o stop loss apertado, né? Acima do order block, o meu take profit eu poderia puxá-lo, né? Para o bloco extremo, né? Ou até mesmo para o fechamento do BPR, tá? Seria uma posição que daria para estar negociando também. Um outro cenário, né, seria o cenário que eu passei, né, a posição de compra nesse order block em 97.700, né, que seria um setup interessante também, tá? Dentro do range atual desse cenário, é, daria também para estar negociando nesse BPR, tá? Passando para o gráfico de 1 hora, vamos ver o gráfico de 2 horas para ver se está mais interessante. Aqui, ó, daria para estar negociando esse bloco, tá? É, vamos ver. Sim, seria o bloco de 4 horas mesmo, juntamente com o fechamento aqui do BPR, né? O BPR, ele
fecharia aqui, tá? Só que, nesse cenário, o interessante seria se o preço fizesse um choque, tá? Teria que quebrar esse topo aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. O interessante, né, para ser uma posição de compra mais segura, seria interessante se o preço fizesse essa movimentação, essa quebra, tá? Esse choque. Como não houve o choque ainda, né, a gente até poderia tentar antecipar essa posição de compra, tá? Talvez um scalper, mas não é um cenário muito favorável não, tá? Essa compra aqui não é uma compra muito favorável não, seria uma compra de extremo risco, tá? Porque houve, né, essa quebra aqui de estrutura, por mais que quebrou em um pavio, no SMC a gente considera o pavio como quebra também, tá? Então o short seria mais interessante, porém essa recuperação em V aqui também é bem complexa, tá? Então, se você quiser arriscar uma posição ousada, daria para estar pegando esse setup aqui, tá? Se o preço voltar nessa região. Seria um setup que também daria para estar negociando aí dentro do contexto atual, tá? Então seria um possível short nessa região, um possível long de extremo risco nessa região, né? E também tem, né, um setup de long um pouco mais extremo aqui, tá? O Bitcoin está dentro desse contexto, tá? Fora disso não tem muito o que fazer não, é aguardar as movimentações. O Ethereum é o seguinte, no último vídeo, né, eu passei um setup de short nesse order block, o mercado foi lá, né, analisando o gráfico de 2 horas, o mercado foi lá, varreu a liquidez interna do range, mas não mitigou o meu bloco, né, só fechou, né, um BPR que tinha em aberto, nem chegou a fechar, fechou foi um FVG mesmo. Então, varreu essa liquidez, né, fez a movimentação de baixa. O que que nós temos para o Ethereum? Após fazer essa movimentação de varredura de liquidez, ele veio varrer a nossa liquidez interna do lado comprador, né? Então, o preço varreu essa liquidez interna e mitigou o nosso order block, né? O order block do gráfico de 2 horas, que eu tinha passado no último vídeo, né? Uma posição de compra nesse order block após a varredura dessa liquidez. Então, o mercado varreu a liquidez e mitigou o order block, né? A nossa posição de compra estava bem em cima do order block, né? Ela foi ativada, tá? E agora, com a alavancagem de 15x, está dando 60%, tá? Voltou um pouco, né? Agora, o que que nós fazemos? Colocamos o stop loss no ponto de entrada, né? Para tirar o nosso risco da posição e fazemos uma saída parcial, tá? Após essa saída parcial, nós esperamos o preço se desenvolver mais. Se o preço não se desenvolver e voltar na nossa entrada, ele apenas fecha a nossa posição, já garantimos, né, 25% da saída parcial, tá? Temos uma possibilidade aqui agora, que é o seguinte, o preço vir e varrer a liquidez acima, tá? Dessa linha de tendência que está sendo formada aqui. Ou seja, pode acontecer do preço vir mitigar esse bloco, tá? Deixa eu marcar o perfil de volume aqui para me ver como que tá essa situação aqui. Aqui, ó, daria bem em cima, né, a nossa POC daria bem em cima desse bloco, tá? Então daria para a gente estar montando uma possível posição de short aqui também, acreditando que o mercado viria, né, quebrar esse fundo forte. Como não houve ainda uma mudança de caráter tão clara nesse ativo, porque está acumulando, né, em um range lateral, daria para estar pegando uma posição assim, né? Mas não é um setup tão claro não, tá? Mas daria para estar pegando a posição de short. Uma posição de compra, a única que eu vi foi essa, tá? Foi essa que a gente conseguiu pegar. Então aqui a gente vai manter a posição aberta, com stop loss no break-even, fazer uma saída parcial, simples assim. Se o mercado vir ativar esse short, nosso stop loss está acima e o nosso take profit tacar nesse fundo forte, tá? O preço quebrando esse fundo forte, que também é uma liquidez interna no gráfico diário, nós vamos olhar aqui, né, nessa ineficiência gigante que foi deixada, uma região interessante para estar montando posições de compra, tá? Mas a gente vê claramente que o Ethereum ele está em um range lateral, né? Então, vamos aguardar aí o preço sair dessa acumulação, tá? Mas o setup de compra foi bem interessante, né? Ele está funcionando perfeitamente. Temos a possibilidade de pegar esse short,
tá? Seria um short de alto risco porque ainda não tivemos uma mudança de caráter no 4 horas, uma mudança de caráter interessante, né? Mais clara. Mas tudo bem, vamos aguardar o mercado se movimentar aí. Pessoal, compartilha esse vídeo, tá? Se você puder. Entra na comunidade gratuita, se tiver condição, entra no grupo VIP, tá? Nos próximos dias agora eu vou estar abrindo uma vaga para mentoria particular, se você tiver interesse, tá? É só me mandar mensagem. E é isso aí, vamos para cima. O mercado não tá fácil não, mas tá dando para tirar algumas oportunidades aí, tá? Acredito que nas próximas semanas vamos ter oportunidades melhores, tá? A gente precisa sair desse range aí, para dar boas movimentações.